Iceberg. Frio, com dimensões imprevisíveis, sozinha no meio do oceano após se desprender de uma glacial. Até pouco tempo atrás, o que nós conhecíamos de iceberg era o que fez o Titanic afundar e a famosa imagem da divisão entre a internet que conhecemos, a internet normal e acessível, e a Deep Web. Então, o que nos deu a compreensão de que a ponta do iceberg não é nada comparado ao que tem no fundo do mar. Nós iremos pegar esse mesmo conceito que se deu entre iceberg e Deep Web e apenas substituir a internet por Metallica. Esse é um estilo de vídeo muito utilizado ultimamente para mostrar curiosidades de diversos temas, onde o que estiver mais próximo da superfície são os fatos mais comuns e popularmente conhecidos entre os fãs, como por exemplo a briga entre a Napster e o Metallica, no nosso caso. E quanto mais profundo se emerge para dentro do oceano, mais se descobre que o iceberg é imenso, e mais fatos e curiosidades menos conhecidas e mais obscuro é comentado. Como por exemplo o dedo mindinho do Cliff que é torto e ninguém nunca falou nada, até hoje. No Reddit saiu 2 icebergs bem bacanas que eu utilizei como referência e decidi juntar os dois, adicionando algumas informações que eu achei interessante e tirando algumas outras bem supérfluas, para entregar uma imersão bem legal para vocês. Como já pode ter visto aqui na duração do vídeo, é um vídeo longo, quase um mini documentário, então sente-se, fique confortável, pegue um suquinho e aproveite essa experiência. Todo esse vídeo é dividido em capítulos que podem ser acessados para melhor experiência através da contagem na descrição do vídeo. Então sejam bem-vindos a Trapped Under Ice, de Metallica's Iceberg. Superfície. Filmes. O Metallica sempre teve uma relação bem interessante quando se trata de filmes. Desde o início da carreira, eles utilizam para a abertura dos seus shows o clímax de um filme que o James sempre foi fanático desde a infância, chamado Três Homens em Conflito, que é projetado junto com a música de Ennio Morricone, que ele fez para o mesmo filme, e que é sagrada para cada show começar assim. Para o clipe de One, o Metallica utilizou o filme Johnny Vai à Guerra, que é a adaptação do livro de mesmo nome, que é onde a história foi baseada. A banda comprou os direitos do filme para poder colocar no seu clipe e nunca mais precisar pagar royalties. Os membros do Metallica já apareceram em vários filmes e séries, e já produziram também seu próprio filme chamado Tricked and Never, que foi lançado em 2013, que apesar de ser bem bacana, não teve muito retorno financeiro que se estava esperando, visto que eles gastaram muito dinheiro para produzir esse filme. Dave Mustaine. Que Dave Mustaine já foi do Metallica e isso não é segredo para ninguém. Porém, é inegável que a influência que o Mustaine deixou no Metallica enquanto ele era membro foi bem considerável. Tanto que até o Metallica colocou alguns créditos nas músicas que ele co-participou na criação. Ao todo, o Mustaine participou de 6 músicas do Metallica, sendo elas The Four Horsemen, Jump in the Fire, Phantom Lord, Metal Militia, Ride the Line e The Call of Cthulhu. Também teve alguns rumores que a música Leper Messiah, já do terceiro álbum da banda, Master of Puppets, tinha alguns riffs do Mustaine, de uma música que nem foi lançada, chamada The Hills Run Red, mas a banda negou isso e nem colocou créditos ao Mustaine nessa música. Napster. A briga contra a Napster ficou famosa no início dos anos 2000. Briga que também eu já expliquei completamente no vídeo que vai aparecer no seu card agora. E que se resume no Lars Ulrich batalhando contra o compartilhamento ilegal de músicas pela internet e o banimento de usuários que baixaram a música pirateada do Metallica através do programa Napster. Baixo de Unjust for All. Unjust for All foi o primeiro álbum após a tragédia que tirou a vida de Cliff Burton, e também o primeiro trabalho de Jason Newsted, o então baixista da banda que veio a substituir Cliff Burton. Lars e Hetfield simplesmente pediram para diminuir o volume do baixo, pois segundo mesmo, dava na mesma ou não ter o baixo lá. Hetfield uma vez contou que a linha de baixo se confundia com a da guitarra e que o atrapalhava, mas nunca ao certo foi dito o real motivo de não incluir o trabalho de linhas de baixo no álbum. Mas sabemos que o momento pós-acidente com o Cliff afetou muito o emocional de todos da banda, e não ter o baixo pode ser uma mensagem de: ei Cliff, ninguém te substituiu, ok?
e que isso já entra na categoria de bullying que o Jason sofreu durante os 14 anos que ele foi membro do Metallica. Toda essa pressão da morte do ex-baixista fez descontar tudo em cima do New Kid, que como era apelidado, e sofreu bastante coisa que se tornava rotina, como por exemplo, os outros pegarem táxi juntos e faziam o Jason pegar um táxi sozinho. Diziam para as outras pessoas que o Jason era gay, pediam refeições e bebidas para o quarto dele sem ao menos avisar, invadiam o quarto dele às 4 horas da manhã, gritando, arrancando o colchão do Jason, tipo, que ainda tava deitado, começava a empilhar tudo em cima dele, tipo TV, cadeira, mesa, e isso era só o básico. O Jason disse uma vez que o que ele fez para poder aguentar tudo isso durante todos esses tempos é que ele estava realizando um sonho tocando no Metallica, porque ele era, assim como nós, um fã do Metallica. Covers. Desde o início da carreira, o Metallica fez bastante covers. Aliás, toda banda começa fazendo um cover de algo, né? Porém, eles levaram isso a um nível muito acima, lançando um álbum e um EP somente de covers. Que também isso foi um trato feito entre a gravadora e a banda, para que quando o Metallica atingisse um número determinado de álbuns lançados, o Metallica iria deter todos os direitos de suas próprias músicas. E esses álbuns de cover contou com esse número de álbuns lançados. Música como Whiskey in the Jar, Turn the Page, Am I Evil, So What, entre vários outros, são covers e que acabaram se tornando mais famosas que as músicas originais. Metal Up Your Ass. Metal Up Your Ass foi um EP que o Metallica lançou com demos, que viria a ser o primeiro álbum da banda. E Metal Up Your Ass também seria o nome original do primeiro álbum. Porém a gravadora não autorizou, pois o nome e a imagem da capa não se encaixavam com o que a gravadora era. Então Cliff soltou só um Soul Killing All, e então isso se tornou o nome do álbum. Finalizamos aqui a superfície, com os fatos mais comuns e mais conhecidos entre os fãs. E a partir daqui, conheceremos o lado mais desconhecido do Metallica. Nível 1. Fuck in From the Beltles. Muitos não sabem dessa informação. Confesso que até eu não sabia disso há um tempo atrás. Se você pega o áudio isolado dos vocais de From the Beltles, é possível ouvir o Cliff falando fuck durante o refrão da música, mas durante o processo de mixagem essa fala é abafada junto com os outros instrumentos. Sweet Home Alabama. Essa teoria foi levantada por Mustaine, que diz que a parte lenta, o interlúdio que tem em The Four Horsemen, vem de Sweet Home Alabama. The Sweet Home Alabama riff. Now go back and listen to the Four Horsemen again. Bum bum ba bum bum ba bum bum ba bum bum ba, right? Whatever. That's the difference between the Four Horsemen and the Mechanics, is thanks to Cliff. A arma em The God That Failed. Durante o processo de gravação do Black Album, o Metallica conheceu um novo nível de qualidade de gravação e mixagem. E tudo isso foi com a ajuda do produtor Bob Rock. E com isso descobriu novas coisas que poderiam ser feitas e experimentadas. E entre essas foi explorar outros sons que não era somente guitarra, baixo e bateria. Nenhuma desses sons foi uma arma sendo engatilhada em The God That Failed, feita por Hetfield. Lulu e Dave Mustaine. Lulu não é um álbum do Metallica, embora muitos falam que é o pior álbum do Metallica, mas ele não é um álbum do Metallica, é somente uma colaboração do Metallica ao álbum do Lou Reed, e que com certeza não tem nada a ver com o que é o Metallica e o que eles fizeram antes, é apenas uma experiência. Porém, algo que não foi muito comentado e que foi revelado pelo Dave Mustaine através do Twitter em 2017 é que antes do Lulu, o Mustaine tentou várias vezes aproximar do Metallica, mas o Hetfield preferiu o Lou Reed. Então a colaboração entre Mustaine e Hetfield para uma futura música pode nunca acontecer, mas nunca diga nunca. O sino de From the Beltles.
Durante a gravação do Red Lightning, em especial da música From the Bells, eles não tinham um sino para poder tocar durante a intro. Então eles aproveitaram uma bigorna no estúdio, não me pergunte como, e gravaram como se fosse o sino. A coleção de horror de Kirk. Acho que não é segredo também pra ninguém que Kirk pira nessa ideia de terror e quadrinhos, e é uma paixão que vem desde a infância. O Kirk é tão apaixonado por isso que já lançou livros sobre terror, que aliás ia vir pro Brasil na Comic Con falar sobre esse lançamento, porém teve que cancelar por conta de umas gravações de álbum. Também tem seu próprio festival de terror, coleção imensa de itens e adora receber presente relacionado a isso. Tanto que no Brasil ele já ganhou um presente de um fã, que era do Zé do Caixão, e que quando o cineasta morreu, né, o Kirk acabou homenageando o Zé do Caixão no Twitter. Nível 2. Only Thing. Esse é o nome da demo de Sanitarium e Orion. Sim, ao mesmo tempo. Era a mesma música no começo e a letra era bem diferente também. Onde na pausa de Sanitarium era iniciada a parte 2 de Orion. Alcoólica. O relacionamento da banda com o álcool no início da carreira foi muito, mas muito abusivo. Tanto que hoje o Hatfield luta contra o alcoolismo e seus vícios, e já foi 2 vezes para a reabilitação. O vício era tanto que nos anos 80 a banda foi até apelidada de Alcoólica, e eles ganharam até uma camiseta feita por fãs, alterando a arte original do Killing All e colocando o Drunken All. Os remix e remaster de fãs. Os fãs do Metallica nunca estão satisfeitos com uma coisa ou outra que o Metallica faz, e acaba sempre fazendo suas versões do que seria ideal e que ficaria muito da hora. Temos, por exemplo, as adaptações do Ben Zimmerman, que fez as versões sinfônicas de músicas que não foram para o SM. Temos também o James Manson, que fez um milagre de remixar One Justice for All e colocar o baixo no álbum. E no YouTube também você encontra versões de Sentenger com a bateria sem ser de lata, enfim, várias coisas. Riff de Hugh Tanner. Antes do Metallica, Hatfield teve uma banda chamada Letter Charm, e que os integrantes dessa banda tinham um cara chamado Hugh Tanner. E segundo o que foi divulgado no livro do Mick Wall, o Hugh Tanner é quem criou os riffs do Hit the Light, e que não foi somente Hatfield. E também Tanner não foi acreditado no álbum Killing All. O teclado de Fade to Black. Hatfield nunca de fato quis ser vocalista. No início da carreira, antes do Metallica, ele nem sequer cantava. Mas com o desenvolver da carreira, ele foi ganhando confiança e presença de palco, até ser esse grande homem, o lobo na frente do Metallica, que vemos hoje. E ele tinha bastante dificuldade até de cantar. E na primeira balada da banda, a faixa 4 do Ride the Lightning, o produtor precisou colocar um acompanhamento de teclado para ajudar o vocalista a cantar as partes mais lentas e não gritadas, como por exemplo foi a de Fade to Black. The Presidium Album. Sabe o documentário Some Kind of Monster? Então, lembra de quando mostra o processo de gravação do Sentenger e o Lars grita e o Kiko começa a viajar e não ouve o pessoal chamando ele. Kirk. Yes. Kirk. James is trying to talk to you. Sorry, man. E também tem aquela parte do Torben Ulrich, né, o pai do Lars, onde ele ouve uma música e simplesmente diz: deleta isso. Delete that. Então, isso está disponível para você ouvir inteiro. Vem de uma demo de um projeto que seria o Sentenger, porém nunca foi lançado. Porém tem o nome e está disponível no YouTube, The Presidium Album. Capa do Load e Reload. É bem peculiar a origem da capa e eu vou explicar o porquê.
Ele foi feito por um artista chamado André Serrano, famoso por fazer fotografias com fluidos corporais no trabalho. Uma de suas obras mais famosas é chamada de Peace Christ, onde é simplesmente um crucifixo submerso em um pote de vidro com urina do próprio artista. E a capa de Load é chamada de Semen and Blood the Third, onde tem a mistura de sêmen do próprio artista e sangue bovino. E a capa de Reload é chamada de Peace and Blood, e que é feito com urina e sangue. A mala de Truth the Never. O filme Truth the Never, lançado em 2013, nos proporcionou momentos muito bacanas de atuações dos membros do Metallica no cinema, dividido em um show feito em IMAX e acompanhado de diversas aventuras por uma cidade em guerra para trazer uma mala para o show. Mas a dúvida que ficou no final do filme era: o que tem dentro da mala? Pergunta não respondida nem pela banda e muito menos pelo filme. Então surgiu várias teorias entre os fãs, desde que lá havia o que você imaginar e que também lá havia o show, o espetáculo que faltava do show do Metallica retratado no filme, tanto que teve vários problemas técnicos. Mas a teoria mais aceita entre os fãs é que lá dentro estaria a alma do próprio Cliff Burton, tanto que é naquele momento que eles tocam Orion, no final do filme, quando o personagem entrega a mala dentro do show. Claro, é só uma teoria, em nada é oficial. Nível 3. O solo do Kirk que o Cliff se aproveitou. O segundo solo de Cliff em Orion, quem escreveu originalmente foi o Kirk. Uma vez ele relatou que ele tinha viajado durante a produção do Master e quando ele voltou, o Cliff já tinha gravado sua parte e tornado seu próprio solo. Porém, ele nem ligou por isso, pois na música tem vários solos do Kirk e um a menos não ia fazer mal pra ninguém. A letra original de Jump the Fire. A letra originalmente foi escrita por Mustaine e fala somente sobre sexo. Porém, quando o Metallica foi gravar para o Kill 'Em All, o James modificou e transformou a letra para que falasse somente sobre o inferno, e que a letra agora se retrata de um demônio que faz persuasão para você se juntar a ele no inferno. Anesthesia Politis foi feito antes do Metallica. Pois é. O solo que Cliff toca em Anesthesia Politis, na verdade, é uma junção de vários solos que o Cliff já tocava desde quando começou a tocar baixo. E quando ele participava de festivais de talentos, ele costumava tocar esse solo. A rejeição do Brasil. O Metallica hoje fala que ama o Brasil, mas ele já rejeitou isso uma vez. O ano é 2003, o Metallica tinha marcado 2 shows no Brasil, já na turnê do álbum Sentenger, e que eles somente cancelaram alegando esgotamento físico e mental, falaram que estavam cansados. Lembrando que esses shows foram após a contratação do Robert Trujillo e também o lançamento do álbum, e que eles já vinham começado essa turnê vindo lá dos Estados Unidos. Eles também cancelaram os shows no Japão, que tinham marcado, que era logo após os shows do Brasil, alegando também a mesma desculpa de cansaço. Porém, os japoneses ameaçaram processar a banda caso eles não tocassem no país, e eles acabaram tocando lá e pularam aqui. A banda tinha prometido remarcar o show no Brasil para 2004, mas isso nunca aconteceu, e acabou bastante tempo sem vinda para o Brasil, e só voltou em 2010, já com a turnê do Death Magnetic. Bom, chegamos ao nível mais profundo dessa jornada, e é aqui onde mora o monstruoso Cthulhu. O nível 4. O dedinho do Cliff. Você lembra no início do vídeo quando eu falei sobre o dedo do Cliff e que ninguém fala sobre isso? Bom, vamos falar agora. Se você vê os vídeos do Cliff, você percebe que ele toca sempre com o mindinho levantado, né? Uma curiosidade. Algumas pessoas já me falaram que isso é uma técnica do Cliff, mas na verdade foi que o Cliff cortou o tendão na sua infância e que foi durante uma pescaria, onde ele cortou em um anzol, e isso levou a ter essa estética na hora que ele toca. Spastic Children. Talvez você nunca nem deva ter ouvido falar desse nome, e é muito provável isso. Porém, Spastic Children foi uma das coisas mais aleatórias que o Metallica já tinha feito e é extremamente esquecido no passado. Bom, durante os anos 80 e o início dos anos 90, especificamente ali entre 85 a 91, teve uma super banda, né? Uma banda composta com outros integrantes de outro grupo, que até o
Cliff já fez parte. O Kirk, o James e o Newsted também fizeram grande parte dessa banda. E é daí que vem essas imagens que você está vendo. E o Plastic Children já teve integrantes de bandas como Exodus e Faith No More. A banda tocava sempre em bares pequenos na Califórnia e lançou até uma demo em 86, e essa demo está no YouTube aí disponível. A intenção da banda passava longe de ser séria e era mais um passar de tempo entre os membros juntados de bandas distintas. Echo Brain. Esse foi o divisor de águas do Newsted. Echo Brain foi um projeto paralelo ao Metallica desenvolvido pelo Newsted e que foi duramente criticado e atacado por James, onde ele simplesmente pedia para o Newsted escolher entre o Metallica ou Echo Brain, e que o James não queria nada paralelo que não fosse o Metallica. O que é engraçado, né, vindo de um cara que teve uma banda paralela ao Metallica, o Plastic Children, mas ok, eu sei que é diferente, que não era uma banda sério, mas o James foi chato aqui, né? Vamos concordar. Sem muito alarme, o Newsted saiu do Metallica para continuar seu próprio projeto, e no documentário sobre Kind of Monster mostra os membros do Metallica até indo ver a apresentação deles. Mangá. Sim, existe um mangá sobre Metallica e foi feito por um fã chamado Zenki Togasako, acho que fala assim. Esse mangá se chama Alcohólica e foi publicado entre 89 a 91. Bom, é um outro nível de fanfic, né? O jogo não lançado de PlayStation 2. Bom, todos nós conhecemos que o Metallica aparece no jogo Guitar Hero. Tem um Guitar Hero só pro Metallica. Porém, o que poucos sabem é que o Metallica iria lançar o seu próprio jogo, com temáticas de corrida, ação, aventura, pós-apocalíptico. E esse jogo se chamaria The Mage Inc. No YouTube existe gameplay de como que seria o jogo. Ele foi feito para PS2, Xbox e PC, e tinha até data de lançamento que estava previsto para 2005. Ele foi inspirado em vários títulos que foi lançado na época, como Mad Max, Blade Runner e Waterworld. Porém, esse jogo nunca foi lançado e ninguém se sabe de fato o que aconteceu com esse jogo. O Hetfield ainda caça. Cara, pode ser surpresa para alguns, mas para outros nem tanto. O fato que o James ainda caçar esportivamente divide muitos fãs do Metallica que são contra a caça a animais. Em 2014, a banda foi duramente criticada quando anunciou seu show no Glastonbury, pois o festival Glastonbury tem uma temática muito pró-vida e tem uma banda que o seu frontman caça não era uma coisa muito bem vista. O Metallica, para se desculpar, alterou seu tradicional vídeo de entrada, aquele do filme 3 Homens em Conflito, para uma versão própria, criada como um protesto contra a caça, que os membros do Metallica apareciam vestidos de urso atirando nos caçadores. Porém, em vídeo recente em um canal de caça, é feita uma colaboração junto com Hetfield, onde ele aparece com esse grupo praticando o esporte da caça, e o vídeo mostra James atirando contra um animal até a morte. Blessed for this moment. Thank you for giving your life. Thank you. Rapaziada, chegamos aqui no mais profundo lugar do oceano. Na ponta interna do iceberg, onde mora o nosso Cthulhu. É aqui onde finalmente podemos ver ele. A localização atual do iPhone perdido do Kirk, que está lotado de riffs para um álbum futuro. Claro, olha, o Metallica tem muita história, muita mesmo, e obviamente uma coisa ou outra ficou de fora desse vídeo. O vídeo eu tentei deixar o mais bacana, assim, tornar longo pra até ficar chato de ver. Caso você ache que tenha faltado algo que se considere importante, comenta aí embaixo e qual foi o nível que ele se encaixaria, né, entre o 1, a superfície, ou o 4, enfim. E esse foi o iceberg do Metallica. Teve alguma coisa que eu falei que foi surpresa pra você? Comente aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero de coração que tenha sido uma ótima experiência. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Deu muito trabalho fazer esse vídeo e até a próxima.